Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, continua. A cura da orelha de mal. Vamos para a Bíblia. Lucas 22, versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para beijá-lo. Versículo 48. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Versículo 49. E vendo os que estava com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Versículo 51. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O último milagre antes da sua morte. Jesus curando a orelha do servo do sumo sacerdote. A violência foi relatada nos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Todavia, o nome do servo do sumo sacerdote é citado apenas no Evangelho de João. Malco é uma personagem secundária do Novo Testamento da Bíblia, mencionado em João 18, versículo 10, como o servo do sumo sacerdote Caifás, que havia sido golpeado na orelha por Simão Pedro durante a prisão de Jesus no Getsêmani. De acordo com os evangelhos, quando Jesus estava para ser preso, um dos discípulos puxou a espada e feriu o servo de Caifás, que estava entre os soldados. No entanto, Jesus repreendeu ao seu discípulo, curou a orelha de Malco e voluntariamente entregou-se ao soldado, sendo então conduzido à casa do sumo sacerdote para ser interrogado. O Evangelho de Lucas descreve Jesus curando a orelha do servo de um sumo sacerdote judeu durante a prisão de Jesus, logo após um de seus apóstolos ter cortado fora. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram-se: Senhor, feriremos a espada? Então Pedro deu um golpe no servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha direita. Disse Jesus: Deixai-o, basta. Tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. Este episódio da cura segue
imediatamente ao beijo de Judas, e é o último milagre relatado nos evangelhos canônicos antes da sua crucificação. Os 4 evangelhos canônicos contam esta passagem. Todavia, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. O Evangelho de Lucas é fácil de interpretar, pois Lucas, além de ser um homem culto, o Espírito Santo a inspirou para escrever para os gentios. Cada evangelho mostra uma personalidade de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas mostra Jesus Cristo, homem, aquele que foi exposto à tentação e que sentiu sono e fome. Lucas 4, versículo 2. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo, e naqueles dias nada comeu, coisa alguma, e terminando ele teve fome. O Evangelho segundo Lucas é o terceiro dos 4 evangelhos canônicos. Ele relata a vida e o ministério de Jesus de Nazaré, detalhando a história dos acontecimentos de seu nascimento até a sua ascensão. O livro de Lucas tem uma ênfase especial sobre a oração e a atividade do Espírito Santo, a alegria e o cuidado de Deus para com os pobres, as crianças e as mulheres. Lucas apresenta Jesus como Filho de Deus, mas volta a sua atenção especialmente para a humanidade dele, como sua compaixão para com os fracos e os aflitos e os marginalizados. O Evangelho de Lucas divide seu evangelho em 3 fases. A primeira termina com João Batista. A segunda consiste no ministério terreno de Jesus. E a terceira é a vinda da igreja após a ressurreição de Cristo. O livro de Lucas contém ao todo 24 capítulos, 24 parábolas e 21 milagres. Lucas irá narrar o penúltimo milagre de Jesus Cristo e o último antes da sua crucificação. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para beijá-lo. Amado, o nosso Deus é Deus de surpresa. Todavia, ele jamais será surpreendido. A traição de Judas já tinha sido revelada num livro de Salmo, pelo ministério do rei Davi. Atos 1, versículo 16. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, para que se cumprisse esta profecia do livro de Salmos.
Salmos 41, versículo 9. A teu meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Versículo 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Jesus Cristo já tinha revelado que Judas era o próprio diabo. João 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Versículos 71. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, o filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Tanto é que o próprio Jesus Cristo chamou Judas de filho da perdição. Ninguém engana a Deus com palavras macias e suaves, nem tampouco com santidade externas, pois o nosso Deus é onisciente. Ele sabe quem anda em trevas, pois com ele mora a luz. Salmo 55, versículo 21. Sua fala é mais macia que a manteiga, contudo a guerra habita em seu íntimo. Suas palavras são macias, suaves, que o azeite puro. Todavia são afiadas e perigosas, como um punhal. Versículo 49. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. A luta dos servos do Senhor é espiritual. Então as nossas armas têm que ser espirituais. Cristão não vence batalha pela força e nem pela espada, e sim com jejum e oração. Lucas 22, versículo 38. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. O rei Josafá derrotou 3 grandes nações sem precisar arrancar a espada da bainha. Segunda aos Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir para a destruição das fortalezas. Versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. Segundo a Bíblia, Pedro decepou a orelha do servo de Caifás, por nome de Malco, fora. João 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Devemos ressaltar que os discípulos de Cristo, neste momento, ainda não tinham
recebido o Espírito Santo. João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Agora os discípulos passaram a ser templo e morada do Espírito Santo. Suas atitudes já não eram as mesmas. Hebreus 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Versículo 51. E respondendo Jesus disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Agora chegou a melhor parte. É o penúltimo milagre de Jesus Cristo, onde ele pagou o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus Cristo nunca pagou o mal com o mal. Ele sempre pagou o mal com o bem. Nós devemos fazer o mesmo. 1 Pedro 2. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém? Nos ajude a divulgar este pequeno canal, se inscrevendo, compartilhando os vídeos e deixando o seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.